tarde ou boa noite, tal seja novamente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, tal seja onde como estão a ouvir. Este é mais um programa de Diomar Almeida, em que vamos dar continuação ao programa anterior sobre a economia dos Açores e os seus valores, os valores que existem nos Açores para os açorianos poderem se autogovernar. Esta é a verdade do há quem doer. E isto fica então aqui nas mãos do nosso amigo José Tavares Simões, como já o conhece, do programa anterior, e então vou deixar este assunto tudo para ele nos explicar como é que isso poderia funcionar aqui nos Açores e o porquê de não ter funcionado ainda. Senhor Simões, em primeiro lugar, uma boa tarde, já que estamos aqui, boa tarde, e então é um prazer novamente estar aqui consigo. E vamos dar então continuidade ao nosso programa anterior, em que eu deixo tudo a secar, quando eu achar que devo intervir, faço a questão. E então vamos explicar o melhor que puder sobre os valores dos Açores e a sua economia. Boa tarde para todos os meus queridos amigos do Facebook e YouTube. Como sabem, isto é uma continuação do outro programa. Bom, boa tarde, meus senhores, boa tarde, senhor Diomar, e vamos mais ou menos recapitular pequenas coisas do programa anterior. São pequenas dúvidas que talvez suscitem aos ouvintes aquilo que de facto a gente falou no programa anterior, que foi principalmente dentro de duas visões mais ou menos economicistas. Primeiro, foi a questão do IVA, acabar com o IVA como foi acabado já há tempos nas RUP, ou seja, nas regiões ultraperiféricas. Portanto, a própria Europa aceitou essa discriminação dos Açores e da Madeira relativamente a acabar o pagamento do IVA. Ora, é inadmissível que as regiões ultraperiféricas dos países europeus não paguem IVA e os Açores, Madeira e umas ilhas do Mar Egeu da Grécia pagaram. Não é admissível. Ou pagam todos ou não paga ninguém. Isso é uma questão de justiça, uma questão de princípio e equidade. Não pode ser de outra maneira. Portanto, esta questão é uma questão bastante importante para a nossa economia, inclusive no sistema pandémico que há neste momento. Se o IVA desaparecesse do pagamento que nós temos que executar nas compras que fazemos, os 18% deste valor pagamos, ficava no nosso bolso. Ora, esse dinheiro do nosso bolso estava no poder de compra, aumentava o nosso poder de compra. Auxiliava o comércio na venda de produtos. E auxiliava o comércio, para ter os produtos, auxiliava também a produção de produtos para ser vendáveis. Ora, tudo isso, dentro da nossa economia, pelo menos salvaguardava a posição da nossa economia, que neste momento não existe, porque a economia existente nos Açores é meramente economia de subsidiária. Os agentes económicos sobrevivem à custa de subsídios. Isso não é economia, não pode ser economia. Pronto. A segunda versão, que também foi dita na altura, é sobre a questão de como é que, atendendo que o IVA é uma receita do governo regional, essa receita tem que ser reposta. Portanto, há valores que de facto nos são sonegados precisamente pelo Governo da República, que colmatava essa brecha da falta do IVA nas receitas regionais. Portanto, também isso foi explicado na questão, por exemplo, da questão comercial com países terceiros, que vão para as alfândegas, etc., que são receitas, deviam ser receitas nossas e não são. Portanto, estava substituído, inclusive o Controle Aéreo de Santa Maria, que tem quase 52 milhões de euros de receita, portanto, se fosse para os Açores, colmatava a brecha do IVA. Ora bem, portanto, esta parte anterior ficou mais ou menos colmatada dentro deste sentido. Ora, a parte nova que vamos tentar agora especificar é relativa ao mar. Mas é um programa muito complexo, é um programa muito prolongado, muito longo, que não pode ser feito num programa só. Em primeiro lugar, vou dar as dicas, precisamente, daquilo que existe, do conhecimento que nós temos do mar. Em primeiro lugar, temos uma coisa que foi referida no programa anterior, mas que eu vou especificar, e que vai-se tentar publicar
no Facebook, se for possível, eu não sei se é possível, se não... No YouTube, talvez fazendo isto em JPEG e tentar incluir no vídeo. Vamos ver se é possível. Portanto, vamos ver se é possível. Vamos ver como é que se consegue fazer. Eu vou publicar tudo quanto diga respeito ao mar e que depois vocês dirão aquilo que de facto acham daquilo que se publica. Ora bem, temos por exemplo aqui... O possível é, o possível é. Okay? O possível é. Sim, então, com certeza que vamos publicar. O primeiro é os 3.045 mil milhões de euros dados pelos Estados Unidos como receita do pagamento da base das lajes. Durante 10 anos, durante 50 anos, foi dado essa quantia, não é euros, são dólares. Cada dólar, antes de 25 de Abril, vendia 28 escudos. Depois de 25 de Abril, passou quase a custar 40 euros cada dólar. É ver este volume de dinheiro que se fosse aplicado diretamente dos Açores na nossa economia, qual era o desenvolvimento que hoje podíamos ter. Isso é um volume muito grande. Inclusivamente, se toda essa receita fosse aplicada no incentivo à economia, na produção, a coisa seria muito mais viável. A nossa economia hoje não estava nas agruras que estamos hoje. Ora bem, isso é uma das partes. Isto é um resumo que está a fazer do que já publicou. Ora bem, em 2012, Portugal recebeu de tudo quanto diga respeito ao mar, pescas, portos, desaeroportos, etc., rendeu 3.730 mil milhões de euros. Receita bruta anual que o Estado recebeu, o país recebeu, desta questão do mar. Nós não recebemos um centavo deste valor. Porque é que, se atendendo que temos 55% deste mar, porque é que não recebemos um tostão? Incrível. Isso, okay? É incrível. É incrível. É incrível. Se eles hoje reivindicam as receitas do mar para Portugal, como tem aqui já especificado e já estão tirando coisas do nosso mar, como é que é possível a gente aceitar um programa destes? Ora bem, temos, por exemplo, aqui a questão das empresas, precisamente para colmatar brechas e dar mais possibilidades da região ter mais receitas. A região tem 5.374 empresas, é a totalidade das empresas. Dessas 5.374, 180 empresas tinham sede e têm sede fora dos Açores. Ora, quais são as empresas que estou falando? Eu não sei todas, não tenho isso de memória, nem é possível, mas sei algumas que de facto têm maior incidência nos pagamentos de impostos que são feitos pelas sedes. Não são feitos aqui, são feitos pelas sedes. Ora bem, temos por exemplo a banca, temos os seguros, temos as telecomunicações e muitas outras que existem para aí, que eu não sei quais são, nem tenho de memória quantas são, mas é questão de deixar isso ao cuidado de vocês. Pagam os impostos fora dos Açores. E esses impostos não vêm para nós. Esse imposto é do Estado, ou seja, é contabilizado para o Estado. Que é os tais lucros que poderia ficar cá nos Açores. Exatamente, são receitas. Se os lucros são feitas cá, das empresas sediadas lá fora, mas que têm aqui delegações, as delegações têm lucros que pagam os impostos lá fora. Isso está mal, porque se é uma receita nossa tem que ser paga aqui. Inclusivamente, por exemplo, Malta, que tem empresas estrangeiras, não pagam direitos alfandegários nos países deles, nos países das sedes das empresas. Pagam em Malta. E aqui devia ser exatamente a mesma coisa. As empresas que estejam aqui a trabalhar têm que pagar, fazem a sua contabilidade toda aqui e pagam os impostos todos aqui. E os governantes açorianos sabem disso. Quem? Os governantes açorianos sabem dessa história. Que sabem, mas ninguém fala nisso. Ninguém fala nessa receita. Por isso é que temos o nosso livreiro secreto. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusivamente os povos partidos políticos que neste momento estão fazendo campanha não falam rigorosamente nada sobre isso. Ora bem, na questão do mar também, em 2012 há uma lei feita na Assembleia Regional para a exploração do fundo do mar dos Açores, ou seja, das riquezas existentes do fundo do mar. A República, depois, próprio dos Açores, depois dessa lei feita, fez um concurso público internacional para a exploração deste fundo marítimo. Portanto, em 2012. A República, quando soube dessa situação,
fez também concurso público nacional sobre a exploração e acabou por anular a ação dos Açores na sua exploração. Inclusive o Tribunal Constitucional condena a lei feita nos Açores que era inconstitucional. Portanto, acabou a nossa hipótese para fazer render em 2012, que hoje esse rendimento podia estar bastante avantajado, salvaguardando a nossa economia e as nossas finanças que estão depauperadas quase à exaustão. Estão já à exaustão. São coisas dessas que nos têm mantido na pequenez que nós somos, na dependência que nós somos de dinheiros que vêm de fora, que não são dados, são devolvidos, precisamente naquilo que a gente já deu. Ora bem, vamos ver mais ainda sobre esse aspecto. Temos, por exemplo, a exploração do mar dos Açores acarreta riscos para as espécies marinhas. É verdade. Tudo quanto o homem faça, em qualquer momento, há sempre o bem e o mal feito ao sítio onde nos encontramos. Isso é um princípio básico. Agora, por exemplo, a questão que está aqui, dizer que as espécies marinhas estão em perigo, na altura em que foi feitas as sondagens dos fundos marítimos para pesquisa de petróleo, tiveram exatamente a mesma frase. Vão morrer os peixes, vão matar os peixes, vão fazer, etc. E afinal não acontece nada disso. Hoje pode-se perfurar em qualquer parte do mundo para a prospecção de petróleo e ninguém morre. Claro, há sempre um perigo, sem dúvida, quando o homem faz alguma coisa, sem perigo. Mas não tem acontecido nada. E aqui será a mesma coisa, é capaz de esta exploração do fundo do mar, principalmente na nossa terra, ter de facto alguma coisa que prejudique a nossa área marítima. É que é possível. Mas se a área for reduzida, só para questão de prospecção e ver o que é que rende, o perigo não é tão grande. Por exemplo, 100 km quadrados ou 1000 km quadrados, num milhão de km quadrados não é nada, não representa coisa nenhuma. Portanto, mesmo que haja alguma poluição nessa experiência, com certeza que era de ir para a frente. Mas não vão, porque Portugal diz que isso é deles. Ora bem, o que é que essa exploração poderia render para os Açores? O que não deixa, a República não deixa, diz que isso é deles e como tal as receitas são deles. Inclusive uma lei existente em 2014 em que ele nos retira todas as possibilidades daquilo que temos e requerer para nós os benefícios dessa situação, não nos deixa. Ora bem, eu vou só ler aqui um pequeno parágrafo para vocês terem ideia mais ou menos do que se passa. O que se sabe é que o Fundo Marinho dos Açores parece ter riquezas importantes, sobretudo ao nível dos fontes hidrotermais, onde podem ser encontrados os chamados metais de terras raras, entre eles o irídio, o lutânio, o cério e o neolídio. Estão também em causa o cobre, o cobalto, o níquel, que segundo contas do Governo da República de 2012 podem vir a render 60 mil milhões de euros ano. Reparem bem neste número, 60 mil euros ano. Com certeza que é a receita bruta, mas de qualquer maneira uma receita extraordinária em que podia ser para o nosso bem. É Portugal que vai fazer isso, inclusivamente as decisões do Tribunal Constitucional é isso preconiza, é isso impõe. Por outro lado, há agora uma nova lei para retificar essa de 2014, que foi feita pela Assembleia Regional para alterar a lei. Foi apresentada na Assembleia da República, essa lei foi alterada no Gabinete de Estudos da Assembleia da República, depois foi aprovada pela Assembleia da República, foi para o Presidente da República pôr num lugar e o Presidente da República devolveu à Assembleia da República para alterar determinadas coisas lá. Eu tenho conhecimento da lei que foi enviada daqui para lá, eu tenho essa lei, mas não tenho ainda a lei, porque foi aprovada a semana passada, como tal ainda não tenho a lei, aquilo que foi alterado na lei de 2014, portanto não posso fazer comparações do que foi e do que eles nos mandaram. É mais uma que nos estão a avançar. As algas silvestres vermelhas dos Açores são transformadas em cosmética de elevado valor pela empresa existente em Portugal, Bioalvo. Ora bem, essa empresa já está extinta, mas simplesmente nasceu outra com a mesma raiz em Aveiro.
estão a fazer cosmética e medicação, que já venderam até as algas para os Estados Unidos, para fazer isso também lá. Portanto, é uma receita de matérias-primas nossas que podiam ser feitas por nós e não são. E nós perdemos a receita dessa verdura. E nada se recebe disso tudo que é... Nada. É a receita da galinha presa e acabou. Foi enviada também à volta de 2010, 11, 12, uma chaminé do Mar dos Açores, do fundo do Mar dos Açores, 2 chaminés do fundo do Mar dos Açores, para serem analisadas nos Estados Unidos. A gente soube que foi, mas não sabemos o que tem. Foi feitas as análises, mas não temos conhecimento. Eu não tenho, e juro que a maior parte dos oceanos têm, conhecimento do que existe, de facto, nas chaminés existentes no Mar dos Açores, que é chaminés vulcânicas, em que tem coisas que, segundo a opinião de várias pessoas, são de facto bastante rentáveis. O único problema que há, que a gente não sabe o que é que lá está, nem sabe o valor daquilo que eles fez estudar nos Estados Unidos. Ora bem, portanto, tudo isso são receitas nossas que deviam ser implementadas aqui. Há também, agora, essa lei do mar que foi aprovada, em que o Presidente da República mandou, já foi aprovada definitivamente, com as alterações preconizadas pelo Presidente da República. Foi aprovada a semana passada, portanto eu não posso dizer mais nada sobre essa lei, na medida que eu desconheço. Mas eu vou ver essa lei, o que é que diz exatamente, compará-la com aquela que nós mandamos para lá para ratificar e ver qual é a diferença e o que é que nós beneficiamos com isso. Realmente os Açores, Madeira, se têm a possibilidade de vir a governar os mares. Eles não querem precisamente que haja 3 mares. É um mar só e um mar português. Não gostaram de ideia de 3 mares. Exatamente, dos 3 mares. Não quero os 3 mares. Ou seja, Portugal continental é que devia estar a governar tudo. Aliás, isso é o partido que Chega. O partido que muita gente aqui dos Açores está a apostar nele, mas que afinal eles não são aquilo que a gente pensa. Exatamente. Aliás, eles estão na República, como tal, eles também votaram a isso. Votaram contra. Exatamente. Eles estão corresponsáveis. Aliás, foi o único partido que foi contra, foi o Chega. Não, há mais. Pelo menos o que li no jornal. Eu li no jornal que o dos Açores fez. Sim, há mais gente. Não são só outros. Inclusive o CDS também tem. Que foi essa lei de 2014, é obra de Conceição Cristã. Que houve elementos, houve 10 elementos do PS que votaram contra. Exatamente. Que não acharam correto. Então tudo bem, são 10 pessoas, não têm implicações de coisa, mas votaram contra. E como tal, os outros disseram que sim, o que não tem saída, esta lei, não tem saída possível, na medida que se for posto no Tribunal Constitucional, da certeza que o Tribunal Constitucional vai dizer que isso é inconstitucional. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, porque a Constituição proíbe-nos tudo quanto seja isso, inclusivamente o último acórdão do Tribunal Constitucional, na última página diz assim: se tudo quanto seja considerado de defesa nacional ou de interesse nacional, o Estado não tem que partilhar nada com os Açores, textualmente assim. Portanto, a partir daí, a gente não tem coisa nenhuma. Essa lei que é feita agora é mais para adiar tempo até conseguir eles pôr a mão naquilo que nós temos. E isto chama-se colonização. É isso que ele dizer. Vamos ser sempre os colonos. Colonizados por Portugal. E uma das questões mais prementes e que são mais características do sistema colonial é precisamente a exploração dos recursos da colónia a favor do colonizador. Isso é um princípio básico de todos os sistemas coloniais. Portanto, se quiserem ver isso, vão às enciclopédias, pintem o caneco, vão ver isso a qualquer lado, que o princípio básico é este, inclusive todos. Mas este é fundamental e é comum a todos os sistemas. Portanto, a nova lei, segundo o que diz aqui, foi aprovada com ampla maioria. Não é verdade, não foi aprovada por ampla maioria, porque grande parte da Assembleia da República absteve-se de votar. Houve quem votasse contra, a maioria que votou a favor é a maioria, mas não, nem sequer a maioria da Assembleia da República. É uma maioria relativa, porque a abstenção dos partidos que se abstiveram é que deu a ocasião de que essa lei passasse. Não foi a aceitação, foi a abstenção. Pronto. Em termos do mar,
há montes de coisas a se vai falar. E uma das questões, por exemplo, a Constituição de 1976, no início da nova República, não tem uma palavra sobre o mar. Em 78, o Visconde do Botelho, a única entidade que eu conheci, na época antes de 75 ou de 74, era a única entidade que tinha conhecimento sobre o mar a nível internacional, a nível de instituições internacionais. E escreve um livro em 78 que preconiza tudo isso que eu já falei, inclusive não em valores, mas sim em potencialidades do nosso mar, que na altura já estava mais ou menos estudado. E em 82, quando houve a revisão constitucional, eles puseram na Constituição, então, o direito exclusivo da Assembleia da República de legislar sobre o mar. Sendo este mar considerado por eles como deles, o que é que a gente vai fazer se eles é que têm o direito exclusivo de legislar sobre esse mar? Nada. Portanto, a lei que agora é aprovada é uma mera maneira de adiar um problema para mais tarde, quando eles tiverem a decisão total da plataforma continental e nessa altura a gente chupa no dedo. Não temos mais nada. Ora bem, era isto principalmente, independentemente disto que foi dito agora, que foi um... E quem é que escreveu esse livro que fala sobre esse... O João Gata, o Visconde do Botelho. Ah, Visconde. Olha que escreveu este livro. Era que escreveu esse livro. Esse livro que tenho aqui, posso mostrar. O Marco Patrimonial dos Açores. O livro de inteiro. Feito em 78. Portanto, quando Portugal teve conhecimento, de facto, do potencial do nosso mar, adaptaram tudo quanto estava aqui, mais ou menos escrito, para dar a possibilidade de ser só a Assembleia da República a decidir sobre isso. Porque viram a potencialidade que tinham relativamente a este mar. Isso é 78, não foi ontem. Portanto, a gente já tem esse conhecimento já bastante antigo. Ora bem, quanto ao mar, eu não posso deixar de tentar explicar então mais em pormenor, e agora as dicas do que existe em meu poder e mais, e tenho lá mais uma pasta cheia de artigos sobre isso, inclusive o último que saí, que é sobre a economia portuguesa, o que vai salvar a economia portuguesa, feita por um político, um economista qualquer português, que eu não me acordo o nome, é que de facto fala no mar como para salvar Portugal. É o título do Por acaso ali também uma parte disso. Ora bem, é sintomático. Que os Açores, que o mar dos Açores poderia ser a salvação de Portugal. Ora, isto é sintomático aquilo que nos vai acontecer. Eles vão retirar tudo quanto querem, tudo quanto lhes interessa, tudo quanto lhes rende, e a gente vai... Olá, não quer dizer que não vamos cair também nos tostões, mas são sempre tostões, e quando isso se escutar, os malos afavam. Isto é sintomático e é preciso ter atenção sobre esse aspecto. Nós, açorianos, temos que pensar bem no que é que queremos para o nosso futuro. Inclusivamente, partilhar, nós é que partilhamos. Não são eles que partilham. Nós, é nosso e vamos partilhar com quem tiver necessidade que seja partilhado. Inclusivamente com Portugal. Se eles tiverem necessidade, eu sou capaz de... Eu é que dou. Não são eles que nos tiram. Porque se forem eles a tirar, é sempre, como foi sempre assim, eles tiram os milhões e nós ficamos com os tostões. Inclusivamente, é isto que eu tenho para dizer sobre o mar neste momento. Há uma segunda edição, ou uma terceira edição, desculpe, sobre mais um programa destes, é precisamente dissecar isto e variar a nossa economia para outros campos, que são muito importantes, como por exemplo, o caso das empresas sediadas fora dos Açores. São muitos milhares de euros que são pagos de impostos, inclusivamente temos casos concretos, por exemplo, a carta verde dos carros, dos seguros dos carros. Nós pagamos €1 e tal por cada carta verde, que são uns milhares no fim do ano, que
nós pagamos, mas ninguém vai levar o seu carro daqui para a Europa, porque esse valor é um pagamento do seguro nos países europeus onde a gente pode circular. Ora bem, se nós alguma vez vamos pegar um carro daqui para ir para Lisboa e para a Europa, que é muito caro, só o transporte disso é caríssimo. Pergunto, se for um carro ou dois, não era preferível ele pagar na altura o imposto, esse imposto para a Europa? Acho que sim. Pá. Pronto, isto é coisinha, inclusivamente, há um pedido da região para que lhes seja devolvido os impostos sobre os seguros do IMI, da mais-valia e, por isso, julgo que da agricultura. São, relativamente a cada imposto desses, são 3% sobre os carros, 5% sobre o IMI e 8% sobre a agricultura. Se não me engano, é esta a orientação. A região fez um pedido à República para que esse valor fosse dado à região, fosse devolvido à região nos seguros que nós pagamos aqui. Não, foi declarado que esse imposto é da República, não tem que devolver nada à região. Ora, pergunto, a lei das finanças regionais diz assim: as receitas recebidas na região e originadas na região são da região, mesmo que pague fora dela. Ora bem, se esses impostos são pagos por nós, deviam ser devolvidos à região. Ora, isto é que é fundamental ser discutido nesta porcaria desta região o que é que temos que fazer ou temos que reivindicar. E o que não se faz, vê-se agora para a Assembleia Regional, as eleições para a Assembleia Regional, que não falam nisso. Falam umas coisinhas, umas obrinhas, umas coisas. Isso não tem importância para a nossa vida em geral. A nossa vida é muito mais importante que fazer uma escolinha, de fazer isso ou aquilo ou aquilo outro, quando seja necessário, mas quando tivermos as nossas receitas, nós fazemos isso. O que eu acho, desculpe lá a intervenção, sim. O que eu acho é que os nossos deputados na nossa Assembleia aqui Regional dos Açores, eu acho que falta-lhes, eu penso que lhes falta garra, têm medo de divulgar todos esses assuntos que estamos aqui a tentar dar a perceber ao povo açoriano. E falta-lhes garra, eles têm medo, propriamente. O que eu vejo é que eles não comentam essas cenas. Não se fala que nós poderíamos estar muito melhor se a gente tivesse por nossa conta, vamos falar assim, portuguesmente falado, açoriano falado. Nós poderíamos estar muito melhor, porque na realidade os deputados sabem perfeitamente que os Açores têm grande potencial para se autogovernar. O que me intriga também mais a mim e a muitos açorianos é que isto é tabu na Assembleia Regional. Não se fala nada disto, caramba. Eu acho que não é admissível. Então, para isso, acho que devia de haver um partido que divulgasse, que apresentasse esses temas e houvesse futuramente conversação sobre esses temas, porque não estamos a roubar nada a ninguém. Nós somos açorianos e temos o mesmo direito. Estamos ligados a Portugal porque fomos colonizados. Há uma realidade que os açorianos têm que encarar e ninguém pode dizer o contrário. Mas é bom que se falasse nesses temas para futuramente se falasse mais, a ver se a gente consegue alguma coisa, porque senão não conseguimos nada do governo português. É verdade, o que está a dizer é pura verdade. Mas há um caso aí que, de facto, a gente pode imputar a quem tem direito, a quem é que faz isso, quem é que impede essa questão. Por exemplo, na Assembleia da República, aqui há uns 3 anos ou 4 anos, também não tinha bem a ideia, o Dr. João Bosco era ainda deputado na Assembleia da República, mais um elemento da terceira pelo PSD. Votaram contra uma lei apresentada pelo PSD para uma questão qualquer que era contra os Açores. Eles votaram contra, entretanto foi feito um processo disciplinar do Dr. João Bosco e ao da terceira, e esses indivíduos nunca mais foram apresentados como candidatos a cargo nenhum político. Portanto, foi o castigo que lhes foi aplicado. Inclusivamente, agora... Ou seja, Portugal não respeita minimamente... o dono do partido português, que os partidos não são da região, isso aqui é uma mera delegação do partido. Vamos lá ver, mas isso, eles lá foram, o Dr. Bota Amaral, ele fez questão de tentar aplicar esta lei. Estou contra. O Bota Amaral votou contra. Estou contra.
uma lei apresentada pelo PSD que era contra os nossos interesses. Ele votou contra. Pronto. E mais um da terceira. Claro, estava a favor dos açorianos. Claro, com certeza. Mas, no entanto, Portugal marimbou-se para isso e castigou novamente os Açores. Não foi Portugal, aí foi uma questão partidária. E isso já aconteceu em todos os partidos, não é só no PSD. Mas está na Assembleia, também foi partidária, mas foi aprovado por todos que não e que sim. Sim, mas eles votaram contra. Pronto. Com uma sujada discussão, votaram contra. Ora bem, era um direito deles. É um direito da região ter lá os seus deputados, tem que se dar para os nossos interesses. Isto prova mais uma vez, desculpe lá a nova intervenção, que Portugal tem feito o que quer dos açorianos e nós não conseguimos nada da forma que a gente está. Sim, sem dúvida. Tem que haver mais voz na Assembleia lá fora. Repare uma coisa, ter mais voz, mesmo que tenha a voz de um João Busco e de uma coisa da terceira que falou contra, pergunto, o que é que ele ganhou? Se admitido do cargo político. Inclusive, ele foi proposto agora pelo PSD daqui, como deputado para a Assembleia, para o Parlamento Europeu. Foi negado a posição dele na lista que seja passível de ser eleito para lá. Era um indivíduo extremamente válido, dado o seu conhecimento geral do que tem do problema açoriano, era um elemento muito válido para estar na Assembleia, no Parlamento Europeu. Apesar... não foi, só um segundo. Não foi permitido um lugar que fosse possível de ser eleito. Ora bem, isto é precisamente o conhecimento dele criava no Parlamento Europeu um vazio muito grande, porque ele tem conhecimento muito profundo sobre toda a situação dos Açores. Tem esse conhecimento. Concordo, eu pessoalmente não gosto dele, mas tenho que reconhecer o seu conhecimento. Como um grande político que é. Sem dúvida, sem dúvida. O Sr. Mata Amaral, apesar de alguns contras, que sem dúvida. Foi a desfavor dos Açores, é verdade. Ele é um dos maiores políticos que temos em Portugal. É um dos melhores políticos. Agora, não põe essa ciência toda só exclusivamente ao favor dos Açores. Põe também essa ciência que ele tem e essa capacidade que ele tem em proveito próprio, não é de proveito próprio em termos económicos, mas sim em termos de poder, em termos de imagem pública. Estamos quase no final do nosso programa. Deixe-me fazer uma observação. Senhor Simões, diga-me uma coisa. Se os Açores, se um dia vier a ter possibilidades de se autogovernar, na sua forma de pensar, como também uma das máquinas independentistas, acha que existe ainda atualmente açorianos com garra para poder governar os Açores? Ainda existe muita gente para isso. A grande parte deles acomodam-se a sistema que, a sistema também lhes dão alguma maneira de poder progredir. Mas pessoalmente, eu não quero pessoalmente, eu quero para todos os açorianos poderem progredir, desde Santa Maria ao Curso, poderem progredir com aquilo que é o nosso próprio rendimento. Inclusive a ONU tem, eu fiz aqui há dias, um pedido à ONU para a descolonização dos Açores e inscrever os Açores como região a descolonizar futuramente. Mas não ainda não recebi a resposta porque isso há muito pouco tempo. Portanto, isto é importante as pessoas se sensibilizarem para internacionalizar os Açores. Eles escondem os Açores. Inclusive há questões a nível internacional que apresentam como regiões de países europeus que são referidos nesses assuntos e os Açores e a Madeira não aparecem em lado nenhum. São negados. Inclusive os produtos açorianos têm lá Made in Portugal. Sr. Simões, havia, isto não pode ser. Há muitos anos atrás, quando começou essa questão de falar, havia gente dura que tinha esse poder e que poderia conseguir libertar os Açores e fazer dos Açores uma América pequenina. Pronto, o Sul está-me a afirmar que ainda hoje em dia, apesar desses senhores muitos já faleceram, quase todos, muito velhinhos, já não têm forças para isso, mas atualmente ainda existe alguém que poderia governar os Açores. Não tenho dúvida nenhuma. Inclusive alguém desse tempo, que foi mais ou menos, que tem capacidade para isso. Inclusive são revoltados, simplesmente o falar também os prejudica e eles calam-se precisamente para não serem prejudicados. Bom, só mais um segundo. Essa questão da independência estamos no final. Okay? Estamos mesmo no final. Sim, se for preciso depois corto. Não. Diga. O que há é o seguinte.
tudo quanto a gente tenta fazer é boicotado, não somos informados, portanto o povo em geral não é informado de nada, ou seja, é das coisinhas que não têm importância nenhuma, põe-nos às guerras por causa de uma escolinha, ou por causa de um ginásio, ou por causa disto, ou por causa daquele outro, ou por causa de uma calçada que está mais a ser ou mais assado. Onde aquilo que é importante, que vai dar, que poderia dar tudo aquilo que a gente necessita, é-nos sonegado. Não quer dizer com isto, por exemplo, inclusivamente a Europa, que deixa-me só acabar isso, inclusivamente a Europa dá-nos, de facto, 15% da nossa receita do regional. Simplesmente esses 15% não paga os 2/3 do mar dos Açores que estão na mão e na gestão da Comunidade Europeia. E mais, na dimensão que os Açores dão, na sua grande extensão de zona económica exclusiva, que dão à Europa, isso dá um custo. Eles não pagam esse custo. Eles dão-nos aquilo como quase um esmola e não um direito próprio nosso de a gente poder reivindicar esse valor. Só mais uma pergunta para a gente finalizar o nosso programa. Será que existe povo açoriano com grandes poderes económicos para ajudarem os Açores a autossogovernar? Não. Nós, por exemplo, a única empresa que está aí, que tem um nível já bastante avantajado, está entre as 100 empresas maiores de Portugal. Sem ser empresas, não? Há particulares que podem ser riquíssimos, sim, e a gente não sabe, há muito dinheiro. E queira contribuir para a felicidade de todos os açorianos. Ainda há muito dinheiro aqui. Ainda há muito dinheiro nos Açores. Há muito dinheiro aí. A única coisa que há é que se fosse investidor, não investia nos Açores, porque eu estou a concorrer com indivíduos que têm uma capacidade muitíssimo maior, não só em dimensão, como em tipo de produção. Como é que eu vou concorrer com essa gente, com a nossa dimensão? Mas então o senhor quer ou não quer que os Açores sejam livres? Só mais essa pergunta. Com certeza. Isso é a coisa mais natural deste mundo. Então o cachorro mais pequenino quer ser livre, não quer colher ao pescoço. Pronto, meus amigos, acabamos aqui este programa. Há muito que falar, há muito que debater, há muito que conversar e há muito que saber. Uma boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, para aqueles que me estão a vir. Espero que gostem e que venham desfrutar desse programa mais uma vez. E não se esqueçam, façam as vossas críticas, perguntem, não tenham receio, não tenham medo. A falar não come ninguém, os independentistas não comem ninguém. Nós temos o direito de liberdade de expressão. Não estamos a fazer mal a ninguém. Estamos simplesmente a comunicar o que poderia ser os Açores se fossem independentes. Não estamos a prejudicar ninguém. Há um direito que nós temos. Mais uma vez, muito obrigado a vocês todos. Tchau. Boa noite. Até.